Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós estamos alegres na Tua presença, alegres e gratos, porque o Senhor é o nosso Deus. E porque o Senhor nos tem cercado de toda sorte de bênçãos. E nós temos comprovado a cada momento que o Senhor é bom. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, porque fomos reconciliados contigo e agora todos os canais estão abertos, meio de comunicação contigo, para que a gente seja abençoados por ti. A nossa palavra é de gratidão, Senhor. Nós estamos aqui para te render louvores. E agradecemos pela oportunidade de fazer esse programa e pelas coisas que temos podido oferecer a ti aqui a cada semana, porque é para a glória do teu nome, é para que Jesus seja engrandecido. Nós pedimos que o Senhor extraia glória para o seu nome, das coisas que vamos falar e cantar, porque esse é o objetivo da nossa vida, dar glórias a ti, e é isso que nos faz felizes. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos ajudam aqui, pelas pessoas que estão conosco, pelos que estão nos ouvindo na internet, e pedimos que nos oriente em todas as coisas, para que tudo que a gente fizer aqui seja de acordo com a tua vontade, e assim a gente possa se alegrar no final de tudo. Essa é a nossa oração, com gratidão e alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Hoje é dia 8 de fevereiro? Isso aí. Ok. Então, 8 de fevereiro de 2012, último ano das nossas vidas. Estamos aqui para mais um Papo e Arte. Na técnica, o professor Almeida e o seu fiel escudeiro Zilmar. Hoje está com óculos ali todo intelectual, professor. O professor hoje está muito chique ali. E olha, vocês veem como a vida é engraçada, né? Semana passada a gente tinha quantas pessoas aqui no auditório? Umas 30, né? Umas 30 ou mais de 30. E assim, músicos, artistas, gente, um auditório seleto, né? Porque veio o Felipe Silveira. Agora, hoje que estamos só nós aqui, vocês vejam, nós temos a Selma Baixinha no auditório. Chegando o Renan também, né? Tá chegando o Renan com a esposa. Mas a Selma Baixinha também faz uma grande diferença, estando aqui no nosso meio e nos ouvindo. Olha, boa noite, Diego. Boa noite. Muito bom estar aqui hoje de novo. O programa de hoje vai ser muito interessante, digo até essencial, né? Essencial para o nosso crescimento. Então divulguem aí na internet, por favor, coloquem no Twitter ou no Facebook, para o pessoal ver. Quanto mais gente assistir, melhor. Boa noite, reverendo Marcos Vinícius. Não é reverendo, não. É Marcos. Só Marcos. Boa noite, Stênio, Diego. Boa noite, pessoal da internet. Que aniversariante amanhã. É mesmo? Opa, amanhã. Que legal. Fazer 25 anos. Que legal, né? Parabéns, viu, amado, pelos seus 25 anos, parabéns pelo seu aniversário. Bem, todo mundo conhece o Marcos Bispo, é o pianista da minha banda quando se digna em aparecer nos lugares que eu toco, né? Mas é sempre uma alegria quando ele está aqui com a gente. Olha, amigos, vocês têm o chat aí para escreverem qualquer coisa para nós. Isso aí. E agora eu vou usar uma frase do meu amigo pastor Bregantin. Se você achar que deve, se você acha que as coisas que a gente faz aqui são do bem e que o fazem crescer, por que você não liga para um amigo seu e diz, olha, assiste lá o Papo e Arte e tal? Por que você não liga agora e reparte aí essa oportunidade com algum amigo seu? Principalmente se você for músico, né? Aí não tem jeito, né? Pois é. Vai ter que assistir hoje. Exatamente, Se não for, vai ser bom também, para entender o... Exatamente. Mas nós cremos que o que a gente vai tratar hoje aqui é muito importante, pode trazer muito esclarecimento e para trazer o bem, né, da verdade para o seu coração. Mas assim, vamos tocar uma musiquinha? Vamos. Enquanto o pessoal liga, né, para os amigos, a gente toca. Isso, exatamente. E o que vai ser? Toca face a face aí que a gente estava... Ok.
Isso. Olha, vamos aproveitar, já Tem que o som nosso no piano, tudo no jeito aí? já que o nosso Só ligar. pianista se Então tá dignou em aparecer, vamos aproveitar. Pode passar por baixo também, né? Pra não ficar o fio aí. Você tem aí, Marquinhos, o seu laptop com as cifras ou não é necessário? Ih, Não vai se dar. faz necessário, né? Não, tá muito curtinho. Aí, agora acho que deu. Isso aí. Então, Face a Face é uma canção do meu CD, A Beleza do Rei, e é sobre a história do patriarca Jacó. Vou impedir a tua partida, se tu não me abençoares agora. Tu sabes a quantas anda minha vida, como é atrapalhada a minha história. Já faz tanto tempo que eu luto contigo, eu trago as marcas de intensa refrega. Ataques, defesas, momentos de trégua. Eu quero me render a ti, não consigo. Em casa eu deixei pegadas sombrias e trouxe a dor de ferir quem se ama. No fundo do peito a alma reclama. Viver por si mesmo só traz agonia. O sol tá nascendo e queres partir. Se tu me deixares não tenho onde ir. Ferido que estou, te abraço mais forte. Refaz minha vida, me dá outra sorte. Já que em graça me permites, eu na força do meu braço lute, implore pra que fiques, pois que vença o mais fraco. Vi teu rosto face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado, curado. Já que em graça me permites, que eu na força do meu braço lute, implore pra que fiques, pois que vença o mais fraco. Vi teu rosto face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado.
Muito bem. Eu errei naquela hora. Para ter entrado, Mas tudo bem. eu esqueci. Você estava Na certo. memória também, não Legal. estava tão seguro assim. Ok. Bem, nós vamos passar um vídeo. Ele tem duas partes. A primeira é um pouquinho mais longa do que a segunda, mas a gente pede toda a atenção para você, porque o que a gente vai falar, a nossa discussão é baseada nesse vídeo, que é um vídeo do Guilherme de Carvalho, que é presidente do Labri, aqui no Brasil, lá em BH. Ele é pastor, é filósofo, o que mais? Teólogo, né? Teólogo. E ele fez um vídeo para a gente sobre por que valorizar o músico brasileiro de qualidade. Só que nos surpreendeu, porque há tanto conteúdo nas coisas que ele falou, que nós então resolvemos que a gente vai... Vamos ver. Se não der para a gente fazer a segunda parte do vídeo hoje, pelo menos a primeira a gente vai passar. E aí a gente vai discutir algumas coisas das quais o Guilherme fala, porque são coisas muito importantes que a gente julga que vale a pena a gente discutir a respeito. Então, peço a sua máxima atenção agora para o Guilherme de Carvalho, falando sobre o tema da música. Né? O tema, na verdade, foi um tema que eu propus, né? Que é o por que valorizar o músico. E aí, o tema foi o estupim para ele dizer por que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo. Exatamente. Então, na verdade, o tema em si não sintetiza o que ele diz, né? Então tem que prestar atenção mesmo, porque é muito profundo. E outra coisa, se você quiser caneta e papel aí na mão, se você quiser anotar alguma coisa do que ele falar para você perguntar para a gente ou a gente discutir, faça isso. Eu trouxe minhas anotaçõezinhas aqui. O Diego já está sabendo direitinho sobre o vídeo e a gente vai então, depois disso, discutir. Então, por favor, Guilherme de Carvalho. Então, eu vou começar lá atrás. Vou contar meus causos, né? Como você sabe, eu fui professor de teologia antes. Dei aula de teologia aqui em Belo Horizonte um tempo. E eu fiquei negativamente impressionado com o poder destrutivo de uma teologia ruim. Ou de várias. Fiquei tão impressionado que eu fui fazer isso, fui estudar, né? Teologia num nível mais avançado. Inclusive o pessoal às vezes pergunta para mim: que diabo você foi fazer de estudar Paul Tillich? Você não é conservador? Por que você foi mexer com Paul Tillich? Porque o Paul Tillich é um inimigo digno. É daqueles que, se você abater, depois você tem que fazer uma mesura, né? O cara era bom mesmo. É uma janela fabulosa para a filosofia do século XIX, para a filosofia do século XX. Você vê ele dialogar com o marxismo, com o idealismo alemão. Ele não conseguiu conversar muito com os analíticos americanos, não, mas ele era bom, de verdade. E eu vi muito colega meu virando tilichiano e perdendo a crença em Deus pessoal e aquilo que o Francis Schaeffer chama de misticismo semântico. Você usa a linguagem cristã histórica, mas os conteúdos já não são aqueles. Ele até acusou muitos teólogos disso, mas realmente eu acho que quem fez isso e criou um método para isso e uma filosofia da linguagem religiosa para fazer isso foi Tillich, com a noção de símbolo dele. E aí, por isso que eu fui fundo nisso, estudar a teoria do símbolo do Tillich. Mas no fundo a preocupação era essa. O que está acontecendo em termos teológicos com o cristianismo nosso? Então uma coisa que foi ficando clara aos poucos é que, embora muitos teólogos liberais ou quase liberais estejam praticando o misticismo semântico como método, nas nossas igrejas evangélicas a gente está vivendo isso de uma forma involuntária e ingênua, tácita, talvez eu diria, porque as pessoas falam de Jesus, da cruz e assim por diante, né, da ressurreição, mas se tornaram palavras mágicas, né? O conteúdo da teologia cristã foi perdido. Isso ficou cada vez mais claro para mim quando eu percebi que eu podia, tanto fazia se eu expusesse na sala de aula de teologia a doutrina católica de
justificação pela fé e a doutrina protestante. Bem, ele vai carregar um pouquinho mais lá o material do Guilherme. Enquanto isso, a gente já vai começar aqui. Eu vou colocar já algumas coisas das que o Guilherme falou. Achei interessante ele falar o poder destrutivo de uma teologia ruim. Né? Outra coisa, ele falou desse misticismo semântico, que é uma coisa mais usada em teologia, mas que, na verdade, significa uma linguagem cristã histórica, mas com outros conteúdos. Né? Ou seja, a pessoa usa os mesmos termos que a teologia protestante tradicional usa, né? Salvação, o governo de Cristo, justificação, adoração, só que ela não está querendo dizer o que a gente conhece por essas palavras no conteúdo cristão. Ela está usando as mesmas palavras, mas se referindo em outra coisa, né? Então, aí ele disse que nós estamos vivendo isso nas nossas igrejas, esse misticismo semântico, ou seja, essa falta de significado realmente do conteúdo cristão daquilo que a gente crê. Ele diz que a gente está vivendo isso de forma ingênua e o conteúdo cristão foi perdido. O que vocês acham? Bom, essa leitura aqui... meu microfone está... Não, funcionou. Mas ele está desligando aqui meio que... Tá. Eu acho que ele tem total razão nisso, porque é o que a gente prova no cotidiano, né? Que as pessoas, elas não estão sabendo criticar, elas não estão sabendo o que é que elas creem. Exatamente. Não estão sabendo o que é que elas creem. Até para você fazer uma leitura, não, peraí, isso aqui está distorcido, não, isso não é bem assim. Então a crítica, eu acho que isso já vem de algum tempo, porque as nossas igrejas, uma geração foi criada em cima desse misticismo semântico, que já viciou a linguagem, já viciou a mensagem, e aí hoje as pessoas não têm mais a crítica para discernir o que é o correto, né? Exatamente. Marquinhos, você que é um catedrático em Paul Tillich... Não, antes de ser catedrático em Paul Tillich, que eu não sou, não. Só estudei na faculdade. Mas essa questão do misticismo semântico é algo que, sem dúvida nenhuma, a ferramenta que nós estamos usando agora para divulgar essa boa mensagem do pastor Guilherme é a mesma ferramenta que estraga muita coisa. Uhum. Porque a pessoa tem acesso via internet, via YouTube, Twitter, Facebook, blogs e por aí afora, a vários tipos de teologias. E ela muitas vezes não sabe o que a teologia da igreja que ela faz parte pensa. Exatamente. Então a pessoa consegue, sei lá, ser pentecostal, neopentecostal furiosa e ao mesmo tempo gostar de Paul Tillich. É uma coisa que não faz sentido. É verdade. E isso é o que está ainda pior, né? Porque Exatamente. É aquilo que a gente fala da música. Como o cara consegue gostar a pessoa não tem critério nenhum. E gostar de outros do universo gospel, sendo que uma coisa fala contra a outra. Não, e você vê... essa falta de critério mesmo é o que Eu já vi palestras de pastores e pessoas falando e citam uma pessoa e 5 frases depois citam outra que pensa o contrário da primeira. Mas assim, ele está elogiando as duas. E se isso acontece muitas vezes... Não há critério nenhum em relação à verdade, em relação aos postulados básicos. E não é só em relação aos absolutos. Você quer ver? Olha, eu anotei aqui um exemplo meu mesmo, que eu quero dar para o pessoal aí da internet. O que vem a ser... Por que o Guilherme diz que a gente está vivendo esse conteúdo de uma mensagem, de palavras e frases, de uma mensagem que não representa o conteúdo cristão realmente? Tem os mesmos termos, mas é outra coisa. Vocês querem ver um exemplo disso? Por exemplo, o que você acha que aconteceu na cruz do Calvário? O que você acha que foi esse evento? Quando Jesus passou ali 3 horas, né, pregado naquela cruz, sendo crucificado.
qual é o conceito cristão, protestante que você tem desse evento? Bem, se você não tiver firmado na palavra de Deus e não conhecer realmente um pouco mais a fundo o que a teologia protestante fala sobre o episódio da cruz, e você for assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vai sair de lá com que impressão? Você vai sair de lá morrendo de pena do Senhor Jesus Cristo por causa dos seus sofrimentos físicos. Porque é isso que é explorado nesse filme. E talvez nem vá passar pela sua cabeça que o horror da cruz, na verdade, nem foram tanto os sofrimentos físicos. Sim, que foram terríveis. Mas muitos irmãos nossos, no começo da igreja, também foram crucificados, foram queimados, enfim, padeceram martírio, né? Então, qual é a grande diferença de Jesus para todos os outros? É que, na verdade, o que aconteceu na cruz é que Jesus estava debaixo da justiça do Pai, pagando pelos nossos pecados. E essa foi a grande dor. Isso foi a separação com o Pai, né? Exatamente. Houve um momento, houve um momento que nem o Pai pôde ter mais comunhão com o Filho, porque nele estavam sendo... Estênio, não precisa nem ir tão longe. Essa semana eu pesquisei na internet sobre uma música, gospel, cristã, chama lá como for, e eu encontrei 3 músicas, na verdade, que falam sobre o mesmo tema. Jesus dizendo o seguinte, que ele morreria novamente na cruz só para que a gente o amasse. Isso é um absurdo. Né? Eu não preciso nem chegar a Paul Tillich, que eu achei, qualquer outro teólogo, Santo Agostinho, qualquer outro que você pense, não precisa. Sim. É uma música que está querendo anular a obra de Jesus na cruz. Jesus falando assim, não, se for preciso, eu vou aí e morro de novo. É como se fosse uma coisa que até que pudesse acontecer novamente. Mas as pessoas cantam isso nas igrejas. É que parece tão bonito, né? É que parece tão bonito. Então você vê esse tipo de coisa... Por isso que você precisa conhecer a Bíblia e voltar a conhecer um pouco das doutrinas. A gente fala aqui, né, de doutrina, as pessoas, nossa, que palavra horrível, que coisa feia. É porque você não sabe o que é. Doutrina é ensino, é conhecimento. E se a vida eterna, segundo o próprio Jesus disse na oração sacerdotal, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, se isso é a vida eterna, ora, meu irmão, então é claro que a gente tem que mergulhar nessa vida eterna, mergulhar na palavra para conhecer a Deus e conhecer a Jesus, né? Muito antes de chegar nos teólogos. Sim, assim, com certeza. Como ele começa, ele tem muito conhecimento, o Guilherme fala sobre muitos teólogos, muitos pensadores e tudo mais, mas não precisa chegar até lá. Basta você ler a Bíblia. Exatamente. Buscar na Bíblia. Exatamente. Eu não quero estudar filósofos e teólogos, eu não quero entrar nessa linha de pensamento. Ótimo, lê a Bíblia, já está bom pra caramba. Mas, Marquinhos, ninguém está lendo a Bíblia, mano. Essa é que é a grande Esse verdade. É o problema. Porque do jeito que as pessoas estão entregando as suas mentes e os seus corações para a teologia das canções que tocam nas rádios, e elas não criticam nada, elas não são contra nada, para elas tudo tá bom, significa o quê? O povo está perecendo por falta de conhecimento. Diego, quer falar alguma coisa ou vamos terminar de ver essa primeira parte do vídeo? Ainda acho que não terminou de carregar todo, mas de repente pode soltar, a hora que parar a gente comenta de novo. Porque aí não fica tão longo também, né? Isso. Então vamos lá, da onde Só parou mais um pouco o vídeo do Guilherme. Tácita, porque as pessoas falam de Jesus, da cruz, e assim por diante, né, da ressurreição, mas se tornaram palavras mágicas, né? O conteúdo da teologia cristã foi perdido. Isso ficou cada vez mais claro para mim quando eu percebi que eu podia, tanto fazia se eu expusesse na sala de aula de teologia a doutrina católica de justificação pela fé e a doutrina protestante ou clássica, reformada, por exemplo, e o pessoal dava glória a Deus no final do mesmo jeito. E pior, quando eu descobri que trindade na cabeça do pessoal era basicamente que Deus é 3 em 1 ao mesmo tempo. E pronto, isso é a doutrina da trindade. Então ficou evidente que as pessoas assentiam aos dogmas clássicos sem ter uma compreensão do que eles significavam.
Aí eu mergulhei de cabeça, falei, não é possível, ou essa doutrina da Trindade serve para alguma coisa, ela diz alguma coisa sobre a nossa relação com Deus, ou nós estamos viajando na maionese. Porque a gente está numa igreja evangélica que fala de Jesus, fala desses termos mais elementares do Evangelho, canta muito, sente muito, mas os conteúdos da fé cristã não tem mais um vínculo necessário com a experiência religiosa do povo. Não tem vínculo. E eu fiquei me perguntando o que é que está acontecendo, afinal de contas. O Schaeffer falava do salto, né? Quando não tem mais conexão da visão de mundo da pessoa, porque é uma visão de mundo em que não existe mais significado real, e a experiência que ela tem de liberdade, da sua própria humanidade, de Deus. E eu comecei a ter a impressão que na igreja evangélica a gente vive esse salto hoje. Nós vivemos em um universo opaco e sem sentido. E nós temos experiências de salto quando a gente está no louvorzão, quando a gente sente a presença de Deus ali, quando a gente tem uma reunião da igreja, gostosa, no acampamento. Então nesse momento parece que tudo faz sentido. Mas quando a gente olha para o mundo, nada faz sentido. Porque não tem conexão da nossa fé com o nosso sistema de crenças, com a nossa visão de trabalho, a nossa visão da natureza, a nossa visão da arte. Conexão nenhuma. Então o mesmo salto místico que o Schaeffer estava acusando na cultura, estava acontecendo com a gente. E eu passei isso, né? Porque minha origem é carismática. Eu não deixei a minha visão teológica carismática, mas a forma de espiritualidade típica de uma igreja mais pietista, seja ela mais tradicional, mais carismática, para mim, começou a perder o sentido por isso. Porque o pessoal consegue manter isso e existir no mesmo universo que o ateu vive. Que é um universo opaco, sem significado, vazio de Deus, sem lei cósmica, divina, não tem lei para a economia, a gente que criou o sistema econômico, não tem lei divina para isso aqui. A gente que criou a arte é um fenômeno cultural, então não existem leis divinas para a arte. É a gente que inventou isso. A lei divina é os 10 mandamentos e acabou. Vocês estão carecas de ver isso por aí, né? Então isso, eu fiquei em crise com esse negócio, falei, não é possível, tem que ter uma integração. E estudando de lá e de cá, e entrando em contato com esses filósofos cristãos aí, e também estudando a Bíblia, um ponto central para mim foi Colossenses. É que o Logos é o princípio de unidade, né, que junta criação e redenção, né? Ele é o centro na criação, centro na redenção. E então entender realmente como Jesus faz isso vai te ajudar a compreender a ligação de natureza e graça. Então, unidade, natureza e graça é um tema lá na Morte da Razão. Quando ele começa a falar sobre a ruptura que foi causada pelo pensamento durante o pensamento medieval, e na Reforma você tem unidade de novo de natureza e graça. E essa era a busca que a gente tinha. Como é que a gente faz essa reconexão? E a solução que o Schaeffer dava no início é que a gente precisa retomar aquele sistema de crença em que Deus é o ponto de referência, e isso dá sentido para os particulares, né? Aí quando você junta os particulares da experiência novamente, você não fica mais com essa ruptura entre uma busca subjetiva de sentido, mas uma crença de que objetivamente não tem sentido, que é a divisão que leva para o salto, né? Então o que ele está falando? Não, se você tem Jesus no centro de sua visão de mundo, é o senhorio de Cristo sobretudo, então você junta os universais com os particulares. Aí você olha para o mundo e o mundo tem sentido de novo. Isso foi perfeito, eu usei muito apologeticamente, né? No meu contexto de seminário e depois. Mas tinha uma coisa que estava faltando, e a gente está começando a perceber isso agora. É que até por causa dessas mudanças de cosmovisão, da passagem da modernidade para o que o pessoal chama de pós-modernidade, que talvez seja só uma hipermodernidade, pelo menos é a minha opinião, o fato é que a gente vive numa cultura da sensação. Tem um cara que eu cito sempre nas palestras, o Lipovetsky, um filósofo francês, que inclusive já veio aqui em Belo Horizonte. Ele escreveu um livro, foi publicado aí tem uns 3 anos, A Felicidade Paradoxal, que eu achei fantástico o livro. Porque ele é um dos caras que aponta esse deslocamento. A gente vive numa cultura da felicidade. As pessoas estão buscando isso. A gente vive em um sistema em que o
o sistema atomiza as relações, todo mundo, a sociedade é pulverizada e feita de indivíduos que não tem mais vínculos tradicionais, familiares, nem nada disso. A relação entre esses indivíduos é tutelada pelo Estado e o mercado é encarregado de alimentar a satisfação dos desejos de cada um desses indivíduos. Então é uma sociedade assim, o Estado é o administrador, né, dos relacionamentos, tem um problema jurídico, ele resolve, mas as pessoas vivem a partir da busca de experiências de felicidade individuais. Então você não tem comunidade real, você tem o quê? Banho de gente, né? Você vai para um show aqui que dá aquela sensação de comunhão, né? 4.000 pessoas cantando junto com o cara da banda lá na frente, né? E aquela sensação de que nós somos um ali, mas é um banho de gente, não é comunidade real. Tudo isso se reproduzir na igreja evangélica também. Então aí eu acho que eu saquei um problema que está justamente aí, é que a gente vive uma sociedade em que o eixo não é racional mais. O eixo é estético, no sentido de experiências epidérmicas. Estético até no sentido kierkegaardiano de estética. Quer dizer, a gente vive na busca de experiências repetidas de prazer, né, que a gente tem que repetir sempre, porque não fecha, né? E a gente não quer se comprometer eticamente, não quer correr esse risco. A gente quer ficar na adolescência, daí tem essa adolescência estendida. Quando eu falo de estética, eu não estou falando só de arte, não. Eu estou falando dessa busca de experiências, de você sentir, de você capturar a realidade e capturar as experiências de prazer e você habitar naquilo. E a própria fé cristã é compreendida assim. Então, a objetividade da fé, os atos de Deus na história, não tem mais tanto peso. O que tem peso é a minha experiência emocional e religiosa, não estou negando a autenticidade disso, mas o peso é essa experiência que eu tenho no domingo à noite. Até o final do culto tem que acontecer alguma coisa. Porque depois que eu sair do culto, daquele momento de experiência, eu vou lá fora e como é o mundo? É o mundo que o Schaeffer descreveu, um mundo opaco, sem sentido, com uma lógica inumana. Então a gente fica assim, polarizado, né? A nossa espiritualidade é centrada esteticamente. Eu tenho que ter uma experiência. Eu tenho que sentir uma coisa no culto. As músicas falam do eu, do que eu sinto, do que eu quero, do que eu prometo, do que eu gosto, que Jesus é bom, mas nesse nível. Eu tenho que sentir alguma coisa. Não é o que ele fez historicamente. E o mundo não tem sentido. Então nós estamos vivendo exatamente como o não cristão. O não cristão vive isso, ele vive num universo vazio de Deus e ele mergulha em experiências estéticas. E isso está em todos os níveis, não está só na televisão, na música popular, no consumismo, isso virou filosofia. Ok. Foi a primeira parte do vídeo aí, então. Toda. Senhores, comentem então esse restinho do vídeo aí. Se vocês quiserem, eu tenho as anotações, eu posso... Não, ele falou bastante coisa aí, né? Mas eu gosto muito, eu me identifiquei muito com esse vídeo porque fazia tempo que eu buscava uma leitura para a sociedade, né? Para o que está acontecendo. Para o que está acontecendo. Não é possível, as coisas têm que acontecer, meu. Alguém tem que dar uma palavra de compreensão, né, de leitura dessa sociedade, porque a gente percebe isso no nosso cotidiano. Como que está sendo construída a nossa igreja, como que as pessoas falam do Evangelho, como que elas vivem o Evangelho, a própria facilidade da internet, a vida virtual e essa coisa toda, como é que isso funciona? Quando ele diz que a gente... Aliás, a visão do Schaeffer eu acho perfeita também, que é a visão da polarização. A gente está num mundo sem significado, onde nada do nosso cotidiano tem significado, porque Deus não está ali, né? Uhum. E quem dá sentido para as coisas é Deus. Então, se Deus não está, logo nada tem sentido. E aí a gente tem a linha do desespero, né, que ele fala, que a gente está preso nesse lugar. E a gente dá saltos para sensações. Porque ninguém vive num mundo sem sentido. Você precisa, de vez em quando, dar esses saltos
para alguma coisa, para sensações, para essa emocionalismo. Que é um salto místico. É um né? salto místico, exatamente. Não é a realidade em si, né? Você precisa viver aquilo para desafogar um pouco, sair da sua realidade, né? E a igreja está servindo como isso. E a sociedade toda está com isso. Você vê, a gente mal comemora Ano Novo e Natal, que fazem aquele burburinho, já vem no dia 2 de janeiro propaganda de carnaval. E vai, é festa e não sei o quê. O mercado fonográfico está levando todo mundo para balada, para festa, para sensação, né? Acabou o carnaval, é Páscoa, então vamos para Páscoa, é um evento e tal, isso e aquilo. Hoje a gente não para mais sem eventos, né? A gente precisa de evento para a vida fazer sentido, para empurrar a coisa para frente. E a igreja está nisso também, né? O domingo é o lugar onde você dá o salto, né? Onde tem que acontecer alguma coisa para eu poder aguentar a semana. Depois a gente vai ler Pois é, mas essa questão do salto é interessante porque é justamente uma fuga da essência da coisa. Exato. Porque assim, eu ainda sou de um tempo que Jesus era o centro do culto. Sim. A palavra de Deus pregada era o objetivo daquilo ali. Tinha louvor, tinha cântico, tinha tudo. Uhum. Mas não era uma programação para atrair pessoas. Não vamos falar assim não, porque se falar assim o visitante pode não gostar. Olha, o evangelho é esse aqui, eu vou falar do jeito que está escrito. Agora tudo é feito para o homem. Agora né? é feito para o homem, de maneira que o pessoal vai à igreja no domingo e se não sentir um arrepio, uma coisa, um calor, um frio, tem que sentir alguma coisa, não importa. Se é o calor ou se é o frio, se é o arrepio ou se é a lágrima, se gargalhou ou se chorou, não importa. O importante é que emoções eu vivi. É a teologia do Roberto Carlos. É o que o pessoal busca. Tá certo, muito bom, muito bom. Correto, É o que o pessoal busca no final de semana. A pessoa vai lá e se o louvor tem meia hora de louvor, e se ela não sentiu um negócio, não, então Deus não estava aqui. Pelo amor de Deus. Quer dizer, quem é Jesus, quem é Deus, não interessa, né? O importante é que eu tenho que viver alguma emoção. Eu tenho que dar um salto para ter uma sensação que me mostre que Deus está aqui. Mas essa leitura é fundamental, que as pessoas estão precisando do salto. Então, o culto, ele vai dar a solução. Eu acho que o Guilherme, depois no segundo vídeo, ele dá um caminho, né? Sim, um caminho. Mas a gente precisa evitar o salto. A vida do camarada precisa ter sentido ali, para ele não ter que mergulhar nesse universo de sensações. Né? Uhum. Então, Deus precisa vir para a realidade do cara, né? Ele entender que Deus está ali dando sentido para o que ele faz. Porque senão, acabou. Então, aí ele vai ficar nessa. Né? E aí fica essa questão. Eu acho que a falha aí passa também pelos pastores, que cada vez mais pregam que o pessoal quer ouvir. Soluções para os problemas das pessoas. Muitas pregações parecem mais um livro de autoajuda do que uma pregação do Evangelho. E aí a pessoa deixa de saber quem é Jesus, o que significa a obra da cruz e por que eu espero a ressurreição de Cristo. A minha ressurreição, por que eu tenho esperança na ressurreição de Cristo para a minha ressurreição. E quando eu perco essa visão, Paulo já falou, se eu não crer nisso aí, a minha fé é vã. O resto não... E aí as igrejas hoje têm assim que com frequência ter sempre uma nova atração. Exato. Né? Até que a pessoa vai... É a sensação. Ela vai é gastar todos os sentimentos dela e vai cair no ateísmo. Diz, não, esse negócio de Deus não é verdade, eu já vivi isso aí. Antes, né? Olha, mas eu não falei ainda, hein? Ele dá uma Ô Diego, vamos ler o que o pessoal está escrevendo aí. Só mas eu não falei ainda sobre essa parte aí. Mas que você terminou falando eu tenho agora, anotações. Aproveitar que não é sempre. É só aproveitando esse negócio de que a gente tem que ter a atração para a pessoa, isso gera um outro problema. Porque aí se eu sou a banda, o cantor ou o pregador, que sou a atração do momento, eu vou cobrar 20 mil reais e vão pagar para eu ir lá. E aí entra num ciclo vicioso. Quem é a atração do momento? É o fulano. O fulano está trazendo uma galera para a igreja, está gerando muita emoção. É claro que o pensamento não é esse diretamente, mas inconscientemente gera o mercado. É o que faz, gera o mercado. E aí começa a alimentar. Porque o Guilherme falou que o mercado ele então se compromete em satisfazer essas necessidades. Isso. E o mercado entra na igreja. É a mesma coisa. Não, Diego, vamos ler aí. A cartada final nós estamos vivendo como igual o não crente. Igual o não cristão, na busca nesse salto. É igualzinho o estilo de vida. Né? Vamos lá, do início. Qual que é o professor? É o Fabinho primeiro? Ih, tem que aumentar a janelinha aí, porque eu não estou conseguindo ler o que está. Está cortando o texto ali. Isso.
Eu preciso do óculos. Tiago Viana, eu tô aqui. Valeu, velho. Um beijão, E Thiago. o Thiago mandou um e-mail para mim hoje, uma mensagem lá. Tô aqui, velho. O Thiago precisa voltar para o próprio arte, hein? Precisa. Fabinho Silva, oi, povo, finalmente um pastor no programa, ou um bispo, kkk, Ele é bispo também. a velha piada, né? Fabinho que essa semana foi lá fazer a onça beber água lá na África do Sul. O Walter Ferreira, de Frutal. Estênio Márcios, queria que você falasse sobre sua música, tanto para dizer, e o Diego Venâncio falasse sobre a música Como Cantar. Amo MPB cristã, gravei 2 CDs, e nunca consegui sobreviver da música cristã. Voltei a tocar na noite. Vocês veem algum pecado nisso? Nenhum pecado. Vamos. Edilson. Edilson Botelho. O Mano Velho. Não acredito. Tem certeza que é Edilson? Macaé, é ele, de Macaé. Mano Velho, você tá vendo nós? E aí, Mano que maravilha. Velho, que bom te ouvir daqui do Rio e pensar que a gente estava junto há poucos dias atrás. Você soube que o Edilson veio aqui, Marquinhos? Cara. Wesley do Rio. Wesley, né? Wesley, marido da Líbina, pai do Guilherme e do Gustavo. Que saudade de vocês, meus queridos amigos. Como é bom vê-lo e ouvi-los novamente. E o Eli Aguiar de São Caetano, mano querido. Os crentes estão se degladiando nas redes sociais, esquecendo de ler a Bíblia e orar. O amor ao argumento é maior do que o amor a Jesus. Pior, os argumentos na maioria das vezes são rasos, infundados e medíocres. É verdade. É real. Só isso, por enquanto? Vamos responder o Walter. Não, tem um irmão que pediu para eu falar sobre a música Alguém Como Eu. Tanto para dizer. Tanto para dizer? Tanto para dizer é baseado em ele não esmagará a cana quebrada, nem pisará a torcida que fumega. Então é para mostrar que Jesus é diferente da gente. A gente, quando vê alguém meio caído, a gente acaba de fazer a pessoa cair de vez, né? Se ele está segurando no abismo com os dedinhos assim na beira, geralmente a gente chega e pisa nos dedinhos para acabar com o cara de vez. Jesus não é assim. Ele se compadece, ele vem e nos cura e nos traz de volta à vida. É sobre isso que fala essa música, né? E foi uma experiência que eu vivi também, uma experiência pessoal. Qual é a sua música que ele pediu para falar? Fala aí. Como Cantar. Eu não tenho muito para dizer dessa música, não. Não? Então, ela é autoexplicativa. Não tem, foi um desabafo, assim, falei. Não, a tua música tem sim, ela quer dizer o seguinte: eu tenho que ter coerência com aquilo que eu canto, né? Eu tenho que sentir aquilo que eu canto. Eu acho que é isso que diz aquela tua música, né? Como cantar se eu não tenho... Se eu não estou sentindo amor pelas pessoas, se eu não estou vivendo o evangelho. Eu acho que o que diz é isso. O resumo da música a gente tem que ter coerência. E ele está dizendo sobre tocar na noite. Tem algum pecado? É o mesmo irmão? É o mesmo irmão. Olha, eu toquei na noite 15 anos. Eu acho que é um trabalho como outro qualquer. Embora... Me converti e parei. Embora, claro, tenha as suas armadilhas próprias. Mas como em todo trabalho tem as suas armadilhas... Mas, é um milagre, meu irmão, que a gente consiga realmente viver ainda, ou sobreviver só da música cristã. Eu não toco mais na noite, já faz anos que eu parei, mas realmente eu não tenho nada contra. Você é um profissional da música como outro qualquer. Mas eu oro a Deus e peço que você persevere mais um pouco e peça para Deus abrir uma porta. Você, pelo jeito, não deve ser do meio gospel. Porque se fosse, você já estaria aí numa gravadorazinha, já teria aparecido em algum programa e tal, e talvez já tivesse com um bolso cheio de dinheiro. Mas não abra mão, meu irmão, dos seus conceitos, dos seus valores cristãos. Ok? Vamos lá, suas anotações. Eu tenho anotações. Bem, nessa segunda parte, o Guilherme falou, né? Os conteúdos da fé cristã não têm mais um vínculo com a experiência religiosa do povo. Ou seja, por exemplo, a salvação. O seu conhecimento é tão superficial do que é a salvação em Cristo Jesus, que no dia a dia, por exemplo, você participa daquele culto maravilhoso e tal, e durante a semana, vamos supor, você peca. E aí o que acontece? O inimigo das nossas almas vem e acusa você, dizendo, você nunca foi crente, na verdade. Está vendo? Você é um hipócrita. E aí você começa a acreditar nisso mesmo.
Por quê? Porque você não conhece o que a Bíblia fala sobre a salvação. Ou seja, que uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus não vai ficar escrevendo o teu nome lá no livro da vida e depois que você peca, ele apaga. Não, Jesus carregou todos os nossos pecados. Então, o crente, ele está sujeito sim a cair e a pecar. Mas o que ele tem que fazer? Se arrepender, confessar o seu pecado e não praticar mais. Isso não significa também que porque a salvação é uma coisa segura em Cristo, que a gente vai viver de qualquer maneira. É como Paulo diz lá em Romanos 6, né? Agora eu esqueci do que diz Romanos 6, mas é assim: continuaremos no pecado para que a graça... Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo faz a pergunta: continuaremos no pecado então para que a graça abunde? De modo nenhum. Porque a salvação é justamente salvação do pecado, ela nos tira do pecado. Então, por isso que o conteúdo da fé cristã não faz parte do nosso dia a dia, porque a gente não conhece o conteúdo dos ensinamentos da Bíblia. Outra coisa que ele diz: vivemos hoje no louvorzão a experiência do salto. Isso. Então é aquela coisa, é a filosofia das sensações, né? Como o Marquinhos está falando, alguma coisa tem que acontecer comigo. Se não acontecer, o culto não foi uma bênção. Aliás, tem o que tem acontecido aí ultimamente é uma promoção de festas. Inclusive o nome da festa é Sensation. Né? Tem até aliado a uma cerveja, ou tem vários eventos desses no mundo. E que a ideia, se você até procurar no YouTube Sensation, você vai achar lá um vídeo sobre o que é, né, essa festa. Então, assim, as pessoas vão lá, ficam numa rave, né, passam horas e horas ouvindo som alto e dançando e bebendo. É quase um ritual religioso, sim, né, sim. O que eles passam lá. Tem até, num vídeo que eu vi, era uma pessoa com uma capa, uma roupa comprida, sim, assim, como se fosse um rito, né? E ela está lá para quê? Justamente para... ela está dando o salto. Né? Ela está mergulhada na sensação. Ela sai do dia a dia de trabalho dela, que não tem o menor sentido aquilo para a vida, ela faz só porque precisa sobreviver e tal, e dá esse salto nesse universo. Né? E tem um cunho religioso isso aí. E tem cunho religioso. É a mesma coisa que o Santo Daime, né? Que é aquela reunião do Santo Daime. E tem muito, então, aí tem muito culto assim, né? Tem muita igreja que faz algo semelhante e não se dá conta que está fazendo a mesma coisa, né? É isso. Eu acho que isso sempre vai acontecer, eu vejo que isso sempre vai acontecer enquanto as pessoas, nós mesmos, insistirmos em tirar Cristo do centro da nossa vida. Exatamente. Porque a gente vai viver um monte de atividade no dia a dia e eu vou ter que dar um salto numa hora dessa, para poder me conectar com alguma coisa. E vai ser no domingo à noite, ou domingo de manhã, na hora que você vai ao cultão lá, que tem a sua experiência, ou vai ser sábado de tarde no monte, ou sei lá onde vai ser. Mas o momento que você vai dar o tal do salto para agarrar. Aí você agarrou, ligou, beleza, tá mais uma semana de carga. Aí você passa a semana fazendo qualquer coisa, não importa. Trabalha, estuda, vai para cá, para lá, e você nem se lembra daquela experiência que você tem. Você não coloca de volta Cristo no centro da sua vida. Só coloca na hora do salto, porque você precisa dele, afinal de contas é uma experiência de fé, mística e tudo mais. Lá na semana que eu passei lá no Labri, conversei bastante com o Guilherme, até por conta desse vídeo e tal. E eu cheguei a perguntar, por que isso acontece? Por que as pessoas dão esse salto? Né? Aí ele falou, primeiro porque elas não veem Deus no seu cotidiano, Jesus não está ali. Então, assim, eu sair, eu fazer as coisas do cotidiano, não tem sentido. E isso começa porque as pessoas não são gratas. A falta de gratidão leva a isso. Elas não veem que tudo que ela tem é dádiva do Senhor. E aí ela fica tendo que dar saltos porque ela não reconhece que aquilo que ela tem foi dado por Deus. Né? Então, exato. Isso é a grande... Mas aí, ao mesmo tempo, elas voltam para a igreja no domingo e cantam assim: essa alegria, essa vontade de pular, de dançar, é o transbordar por te conhecer. E aí eu te agradeço. Então, e elas mas aí é no salto, né? Eles cantam isso na hora do salto, mas na terça-feira ela não lembra da alegria por conhecer o Senhor. Exatamente. Olha, mas eu não estou nem na metade das minhas anotações. Vai lá, fala. Vamos deixar você falar.
Cristo é a integração entre a natureza e a graça, né? É o que diz lá em Colossenses. Isso que a gente falou Colossenses também, capítulo 1. E Deus, ele tem que ser o nosso centro de referência para ele dar sentido para os particulares. Então, se você estivesse perguntando assim aí na internet, bem, então o que a gente vai fazer na igreja? Bem, é claro que no culto a gente vai orar, a gente vai agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, a gente vai ter sim comunhão com os irmãos, a gente vai tomar os sacramentos, a gente vai participar da ceia, não é? A gente sim vai cantar cânticos fundamentados na palavra de Deus, que tenham realmente uma boa letra, uma letra bíblica, adorar o Senhor. Mas todo mundo sabe que na igreja protestante, a parte mais importante do culto é o do ensino da palavra. E por quê? Não é que nós somos adoradores da palavra, como se a Bíblia fosse um ídolo para nós, não. Mas é porque é através do conhecimento da palavra que a gente conhece a Deus e a Jesus Cristo, e que a vida eterna vai entrando dentro da gente. É interessante. É a partir daí que a gente vai conhecendo as doutrinas da Bíblia, para que, ao sair da igreja e enfrentar a nossa semana, Deus esteja presente em cada parte da nossa vida, ou seja, para que não haja divisão entre vida espiritual e vida secular. Porque essa divisão é maligna. O crente só tem uma posição, ele está em Cristo. O crente só tem uma vida espiritual em Cristo. Então, tudo é espiritual para a gente, o trabalho, o relacionamento, a diversão, o dia a dia, tudo é espiritual e Deus tem que estar presente. Não é o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? Fala, mano. Não, e tirar esse misticismo que há. Ali no momento que você está estudando a palavra, óbvio que Deus atua e tal, Deus está presente, Jesus está presente ali, mas tirar essa visão de que só ali isso acontece, que acontece alguma coisa maravilhosa ali, que não, nossa vida toda está mergulhada nisso. Exatamente. Eu acho que o momento da igreja é a hora onde você vai expressar publicamente aquilo que você vive na sua vida privada. Uhum. Quer dizer, aquela coisa de, Jesus falou, quando você for orar, fecha a porta do quarto, entra lá e vive sua espiritualidade do pijama, você e Deus ali dentro do seu quarto. E é isso que você tem que botar para fora no domingo. E não o contrário, eu vou lá pular bastante no domingo, a minha semana ser legal. Não é tipo uma aula de spinning, que você vai lá, né, pedalar bastante para suar bastante e ficar com o corpo todo durinho. Não é isso que a gente faz na igreja. Na verdade, a gente expressa o que a gente já faz parte da nossa realidade. Se eu canto no meu quarto, deito no chão, eu choro, eu leio a Bíblia no meu quarto, é isso que eu vou fazer publicamente no domingo, e não o contrário. Quando vira o contrário, aí perde o propósito. É verdade. Olha, aí isso aí é por que da música nisso tudo, né? Aí isso vem no segundo vídeo, porque isso é só o pano de fundo, né? Para dizer que mundo que a gente está vivendo, né? Para falar que música você vai fazer. Sim. Que nós vamos ter o desfecho, mas para aí. Eu acho que a gente tem que falar mais um pouco sobre isso aqui. Nós vivemos na cultura da sensação, ou seja, experiências repetidas de prazer. Uhum. Isso aqui é muito sério, porque essas experiências repetidas de prazer, você vai se entregando a elas, até que você arrebenta a sua alma, né? Então, o crente não se encontra com Deus para ter uma experiência repetida de prazer. Ele se encontra para ser transformado, para conhecer a Deus, para se confessar, para falar das suas necessidades e para receber vida do próprio Deus. Então, é gozado como a vida no mundo, né, no século, ela está parecendo realmente com a vida na igreja. Por quê? O que a gente vê na cultura secular? Exatamente isso. A busca, né, experiências repetidas de prazer. É o que está nos meios de comunicação, é o que está na cultura de uma maneira geral. Essa é a cultura, como ele falou aí, da felicidade. A gente tem que ser feliz a qualquer custo. Isso entrou na igreja. Mas e o que isso gera no mundo? Depois que a pessoa busca o prazer e até alcança um prazer, seja lá ele qual for, por drogas, bebida, noitada, sexo, seja lá o que for. Depois gera sempre frustração. A mesma coisa acontece na igreja. As pessoas buscam Deus por causa da sensação. Depois, quando chega o momento de aperto, não tem sensação e aí eu não encontro Deus sumiu. Deus virou as costas para mim. Mas não é isso.
Você está buscando sensações, experiências de pulou, tremeu, caiu, rolou, mas isso não produz vida. Exatamente. E aí, quando passa, gera frustração. Exatamente. E aí a gente transfere a frustração para Deus. Ou Deus seja, me abandonou. esse movimentão cristão que a gente vê aí, dessas multidões, dessa coisa, daqui a poucos anos vai gerar o quê? Um monte de ateus, um monte de ateístas, um monte de gente decepcionada com Deus. É isso, né? Exato. Por quê? Porque pensaram que conheceram o Evangelho, pensavam que conheciam a Deus, que sabiam o que é a palavra de Deus, mas não, eles estavam mergulhados naquela coisa da próxima atração e buscando essas experiências repetidas de prazer. E é engraçado como o secular, né, tá muito assim. O movimento é grande, né? O mercado está dominando tudo isso. E a gente está caminhando a passos largos, porque há 10 anos atrás não estava assim, né? Não estava essa deturpação tão grande. E assim, como a gente fica de olho bastante no mercado fonográfico, né? Por exemplo, essa música aí que tá Aí Se Eu Te Pego, né? Como que é o cara que o João falou lá? Assim Você Me Mata e o cara não morre, né? Eu dou graças a Deus, porque até agora eu não ouvi essa música. Que bom. Tô livre. Posso cantar para você? Não precisa. Não precisa. Não, e assim, que a música faz? A música hoje, o conteúdo dela, ela está dizendo, tem uma dancinha que os jogadores de futebol usam para comemorar os gols. E ele chamando para balada, né? A música toda, ela incentiva a pegação, né? A orgia, né? Sim. E que acontece lá no show dele. E por quê? Porque o cara não vende mais CD. Então, como ele não vende mais CD, a música parou de ser música para se ouvir. Agora tem uma dancinha, tem o levar para balada, porque lá vai acontecer diversas coisas, e é assim que está todo mundo fazendo. E a música gospel sempre vai na mesma levada, né? E aí, vamos passar a segunda... Tem gente aí na internet? Coisa nova para ler? Não. Então vamos passar o segundo. A gente vai passar o segundo ou deixa para outra quarta? Não, vamos passar. Ok. Então, amigos, tem que dar o então a gente, por enquanto, pintou, né, um quadro negro assim, das coisas, mas agora o Guilherme vai começar a dar um pouco de luz no sentido de resposta, de caminhos que a gente pode traçar ou viver daqui por diante. Porque quem trabalha com arte, trabalha mais do que todo mundo com esse feeling do mundo, com essa percepção do mundo que é indireta, que não é através de trabalho analítico, né? Trabalha com estética, por isso que tem uma relação entre estética no sentido quando o sentido foi introduzido na filosofia moderna, em Kant, por exemplo, com a estética no sentido da sua contribuição para a arte, né? Como instrumento para compreender a arte. Tem uma relação. Porque você está usando a sua percepção sonora, você está falando do cheiro que você sente, está falando da imagem que você vê, você está falando da palavra. Então, tem uma relação interna de estética com a arte. Então, não é suficiente a gente pregar para o pessoal, olha, a cosmovisão que levou a essa ruptura está errada. A gente precisa voltar para as verdades absolutas que integram o mundo. Claro que a gente tem que fazer isso, mas tem uma outra coisa que a gente tem que fazer, que é aquilo que eu estava falando antes. É comunicar para as pessoas a beleza da verdade, a beleza da ortodoxia. É que ela supra as nossas necessidades estéticas também. Não é simplesmente porque a gente tem que ser racional, porque a gente tem que ser racional. Tem uma linha de apologeta reformado que ele acha que vai convencer o homem moderno de abandonar o paganismo através de argumentos filosóficos, através da prova de que eles são irracionais e você vai ser mais racional se você for cristão. Isso vai convencer talvez, 5% da população das pessoas na universidade. Mas como as pessoas não vivem a partir disso, até quem se converte a Jesus se converte porque vai num culto e tem uma experiência emocional. Eu não estou defendendo que a gente abandone a defesa da verdade, eu estou defendendo que a gente ajude as pessoas a perceberem que bondade, beleza e verdade são inseparáveis. Então que existe beleza na verdade. Isso é uma coisa que eu acho que o músico cristão, junto com os outros artistas, tem que fazer. Ele tem que entrar lá e se encarnar lá nesse universo do esteta e falar assim, vem cá meu amigo, essa beleza que você está procurando,
Você não vai ter nessa experiência no fim do culto, nem na balada. Você vai ter é vivendo em um outro universo em que Jesus é o centro. Mas você tem que cantar isso, pintar isso, transformar isso em poesia. A própria beleza, a verdade por trás da beleza ser anunciada. E isso é apologética. Só que não é apologética no sentido clássico. Esse cara, eu estava até falando dele por isso, o Alistair McGrath, que esse cara da Nova Teologia Natural, inglesa, né, ligado ao Instituto Faraday e outras iniciativas, ele é da área de ciência. Mas nesse livro que me impressionou muito, por sinal, o The Open Secret, ele fala alguma coisa muito interessante nessa direção, que uma nova teologia natural, que vai procurar mostrar que Deus está presente no mundo, e é o Deus do Evangelho, não vai só no campo do sentido, da racionalidade, mas vai no campo também da moral e no campo da arte e da estética. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Malik, nesse filme dele, A Árvore da Vida, eu tenho dito isso por aí, que aquilo é uma obra de teologia natural, só que é uma obra de arte. E ele usa a arte para mostrar a graça e a realidade de Deus no mundo. Tem pontos questionáveis lá, mas ele faz isso. Para mim, ninguém conseguiu fazer isso até o momento igual ele. E eu estou muito feliz que isso tenha acontecido agora. Eu acho isso um ótimo sinal. Isso mostrou para mim que o que eu estava achando que talvez fosse sonho meu é possível. É você criar uma nova estética e você mostrar que Deus está presente, que o mundo tem sentido usando arte. Coisa talvez que hoje um pastor não consegue fazer. Mas talvez um músico cristão possa fazer, outros artistas cristãos possam fazer, reencantar o mundo. Mostrar que o Jesus do Evangelho está presente no nosso dia a dia, nas coisas comuns. Mostrar, não apenas com argumento filosófico, mas com obra de arte, com experiências de beleza, de sentido estético, mostrar que existe essa conexão. Que você não precisa dar um salto irracional no domingo à noite para a sua vida ter sentido. Que o Deus de graça que você encontra no domingo à noite, ele está aí. Ele está se manifestando na natureza, porque os céus manifestam a glória de Deus. Ele está se manifestando na cultura, ele está se manifestando nas obras de justiça que até o pecador faz, por causa da graça comum. Ele está se manifestando na racionalidade que ele dá para o incrédulo, apesar de ser incrédulo, mas Deus faz seu sol nascer sobre justos e injustos. Eu tenho razão para a gente dar graça a Deus o tempo inteiro. Né? Tá por aí. A questão é você ter olhos para ver. E quem é que vai treinar os olhos e os ouvidos e o olfato das pessoas para elas sentirem o aroma, para elas ouvirem os sons, para elas verem essas imagens? Eu acho que é o artista cristão. Mais do que o pregador. O pregador vai continuar pregando o Evangelho da Graça, que ele devia estar pregando e não está pregando. Né? Mas o músico cristão tem que fazer esse trabalho na outra ponta. Ele tem que cantar esse sentido que está aí. Para reconectar o mundo da experiência do dia a dia com a experiência religiosa. Para a gente superar a linha do desespero que o Schaeffer tratou, que a gente ainda está preso nela. Experiência religiosa no culto do louvorzão e o mundo opaco. O pastor não sabe mais, o teólogo atual não sabe mais fazer isso. Mas o compositor cristão podia mostrar isso. O Malik fez isso. O Stene faz isso. Por isso que eu fiquei doido com a obra do Stene. Porque na canção isso é feito. Mas tem muito mais gente fazer isso. Está faltando fazer isso na literatura, na arte. Os músicos podem fazer isso. Trabalhar para cruzar a linha do desespero, para conectar o universo de sentido bíblico de novo com o mundo. Mas aí tem que cantar sobre a água, sobre a chuva, sobre as plantas, sobre a natureza, sobre a cidade, sobre a família, sobre os temas que, até do mal também, que às vezes o cinema e a música popular trata de uma forma nihilista, né? Sem significado. O artista tem que pegar isso e conectar. Olha aqui, gente, o sentido está aqui. O Deus que apareceu lá em Jesus é o mesmo Deus que está se manifestando aqui. O Logos que se manifestou em Jesus é o Logos por trás da flor, é o Logos por trás da literatura, é o Logos por trás de tudo. Então, eu falei coisa pra caramba, mas eu acho que o artista, o músico cristão de qualidade, ele tem que ver a sua tarefa como uma tarefa apologética. Igual Jesus fez, olhar os lírios do campo. Vai lá,
pega o crente, o incrédulo, e vai mostrar para ele que a graça de Deus já estava revelada lá no lírio do campo, e ele, era por ingratidão, não enxergava. E achava que a graça de Deus só aparecia no final do culto, domingo à noite, quando o pastor chamava lá na frente e ele caía no poder, né? Estou falando que é o meu contexto, né? Mas enquanto o pastor evangélico dizia isso, Jesus estava lá na Bíblia dizendo: o quê? Olhar os lírios do campo. Sim, senhores. Marquinhos. Na boa, é muita pérola, né? Faz sentido, cara? Olha, eu até desisti, porque eu não consegui falar nem o que eu tinha anotado sobre a primeira parte. Sobre a segunda, eu também já... Não, mas eu não vou, eu vou até esquecer aqui, não, porque senão... vamos falar. Não, porque já passou muito tempo, e senão só eu vou falar. Mas tudo bem, eu acho que foi bem claro aí essa segunda parte do vídeo. Dá pra gente falar um pouco e deixa as minhas anotações para outra hora lá. Nessa segunda parte ele fechou muito bem o pensamento que começou na primeira parte. Não tem... É difícil você colocar alguma coisa além. Eu só discordo dele quando ele fala que a gente tem que falar da chuva e da água, porque já está legal de chuva e água na igreja. A gente sai da igreja molhado às vezes, tanto que chove dentro da igreja. Brincadeiras à parte, a gente tem que olhar para as coisas e acordar de manhã e olhar o sol. Caramba, que bonito o sol, isso faz parte da obra de Deus para a minha vida. E a gente se perde. Bom, vocês moram aqui em São Paulo, vocês não sabem o que é isso, mas lá no Rio de Janeiro, a gente tem o mar, a gente tem o sol. Eu pus uma piscininha de plástico lá no meu apartamento. Esses dias eu saí de casa, acho que foi na terça-feira ou na segunda-feira, eu saí de casa cedo, saí 6h da manhã, 6h15 da manhã. E saindo de casa eu passo pela Baía de Guanabara, estava o sol nascendo, estava uma vista linda. E assim, eu diminuí o carro e fui olhando mesmo, porque faz parte da obra da criação de Deus. Que celebra... E você que mora lá ainda é tocado pois por é, essas mas, assim, coisas. Mas se eu não parar, porque eu estou preocupado com o trânsito, o carro da frente, a van, o ônibus e tal, e aí a vontade foi assim, de encostar o carro, parar e ficar olhando mesmo. Uhum. Porque é bonito de se ver. É maravilhoso. E a gente esquece, porque a gente está sempre na correria. E a gente fala assim, hoje eu não consegui ver Deus. Por quê? Não consegui ver Deus, porque eu saí correndo de casa. Mas será que não deu para você do ônibus olhar assim, ver uma árvore bonita, olhar para o céu? Deus também está nessas coisas. Ou na pessoa do seu lado, que às vezes te faz alguma coisa, te pede uma ajuda, e você diz, não tenho tempo não, porque eu estou preocupado aqui em pregar o evangelho, não posso parar para ajudar essa criança necessitada. Olha, Marquinhos, eu e o Silvestre Kuhlmann, a gente fez uma música há um tempo atrás chamada Milagres. E essa música, pelo menos do que me cabe, assim, do que eu escrevi na canção, eu lembro que eu fui motivado exatamente pelo tanto que eu ouvia outras músicas falando o seguinte, hoje eu quero o meu milagre, hoje o meu milagre vai acontecer, eu vim em busca do meu milagre. E esse desespero das pessoas em busca de milagre, nos cultos, né? E eu sempre falava, mas vem cá, o crente está cercado de milagres durante o dia todo, desde que ele acorda. E aí, a partir daí que foi feita aquela música, né? Eu vejo milagres a todo momento, se o meu coração for grato e atento. A gratidão aí, né? O pão sobre a mesa, um filho que chega, a certeza do amor de Deus e tal. Então, a canção vai falando assim, olha, tudo o que está em minha volta, se você tiver olhos para ver, você vai ver que Deus está presente ali, que você está cercado de milagres, né? Mas aí você tem que ter o quê? A sensibilidade no coração para ver. Não precisa esperar o domingo, você receber o teu milagre lá. Meu irmão, abra os olhos e veja a sua volta, veja a sua família, veja os seus filhos, veja a saúde que Deus te dá, o trabalho, a inteligência. A gente tá, porque no Senhor Deus a gente o quê? Vive, se move e existe, né? A nossa vida é nele. Então a gente está cercado disso. Dessas pequenas coisas que são milagres. Fala, amado. A gente acaba reduzindo muito a obra de Jesus na cruz, e parece, às vezes, nas mensagens e nas músicas, que a obra da cruz é para me trazer uma vitória material. Ou seja, eu vou ser próspero, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trocar de carro. E, beleza, até pode acontecer, mas a obra de Jesus na cruz não se reduz a isso. É muito maior, é o milagre do filho que volta, Sim. De coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente às vezes não dá valor e fica esperando o grande milagre. E da gratidão, né? Porque, olha, um coração grato é um coração que, assim, qualquer coisa que aconteça a mais,
a pessoa vai morrer de alegria, vai pular, por quê? Já é uma pessoa grata, já está feliz com o que tem, com o que Deus deu a ela. Então, qualquer coisinha que acontece a mais, Jesus, obrigado, nem precisava e tal. Mas aí é que está o segredo. Você tem que ter um coração grato. Tem que ter um coração grato. Essa é a chave. Agora, duas coisas. Uma é, o cara que não é artista, ele olha o pôr do sol e ele consegue, quando descrever aquilo, estragar ainda, né? Muitas vezes. Ele está vendo uma coisa maravilhosa, uma coisa feita por Deus ali, e ele consegue, às vezes, na sua arte, deixar mecânico, mercadológico, ele estraga esse tipo de coisa na hora que ele vai fazer. A outra coisa é que... Ele pode dizer assim que pôr do sol, eu gosto tanto de pôr do sol. Pode ser. Esse tipo de coisa, né? Outra coisa que o Guilherme disse foi que o músico, ele é apologeta. O músico ele tem que se ver como um apologeta. E assim, os nossos, assim, muitos caras que estão fazendo música por aí, não tem conhecimento para ser apologeta. Né? Não tem. Para onde vai o vento, ele vai também. Né? É o mercadão. Para onde vai a maré, ele está indo, porque ele não é firme. E assim, às vezes gente que até tá caminhando com a gente, né? Mas se percebe que as pessoas vão, né, e vão e vêm como, né, como se estivesse no mar mesmo. Uhum. A gente tem que entender que aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, tem que ter significado. O Rembrandt, quando pintava lá, quando fazia, tinha significado a arte dele. O Bach, quando fazia as peças, ele tinha significado, ele tinha domínio da arte, sim, da filosofia da época, sim, e por que ele estava fazendo aquilo. Então, eu acho que a gente é doente nesse aspecto, é falho nisso, muitas vezes, porque a gente compõe uma música que não atinge o tempo, nem conhece da própria arte, né? Às vezes é uma coisa tanto feita assim que não atinge nem artisticamente, não atinge filosoficamente, não vai ser apologético, né? Não vai dizer nada para ninguém. Então, eu acho que o músico tem que ter essa ideia. Ele está num mundo, precisa entender o mundo ao redor, ele precisa se posicionar para poder fazer alguma coisa relevante. Você viu, ele falou umas coisas lindas. Ó, o artista tem que comunicar às pessoas a beleza da verdade. Beleza da ortodoxia, né? Exatamente. Que a ortodoxia o que é? O caminho direito, é a verdade. Então, por exemplo, isso abre uma porta para os artistas maravilhosa. Qual é a função do artista cristão? O artista cristão tem que mostrar o seguinte, que bondade, beleza e verdade são inseparáveis. Olha que coisa linda. Outra coisa, o artista deve mostrar que a vida tem sentido e que Deus está presente em todas as coisas. Né? Olha só. O que mais? O artista cristão deve encantar o mundo. Olha que coisa linda. O artista cristão deve encantar o mundo mostrando que o Jesus do Evangelho está presente no todo da existência. Maravilhoso. Né? Não é só no domingo à noite, né? Que é no dia a dia, são nas pequenas coisas. Não, e a gente, como artista, ganha o mundo, né, Estênio? Ganha o mundo. Você pode falar sobre o que você quiser, da maneira que você quiser, quando você tem essa visão. Sim. Né? Você não fica preso nem só ao texto, né? Você não fica preso só ao texto, você pode falar de tudo da vida. Uhum. Né? Isso pode mostrar Deus ali, né, demais, né? Mostrar a beleza da... Porque ser um artista cristão não significa que você vá usar o todo da sua arte apenas como um veículo da sua fé. Exatamente. Né? Ou talvez de uma maneira evangelizante e tal. Não, mas... Você sendo um cristão, você conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, você pode viajar por todas as áreas, porque você sempre há de mostrar Deus, né, nas coisas das quais você está falando. E é interessante que acontece, acho que mais com um artista, vamos falar de músico cristão, né? Quando você fala, eu sou músico cristão, eu tenho minhas músicas e tal, quantas pessoas o irmão já ganhou para Jesus com a sua música? E parece que se limita a isso. Mas imagina, olha, eu sou cristão e eu sou marceneiro. Quantas pessoas você ganhou para Jesus com o seu banquinho que você fez?
Não tem sentido a pergunta. Tem sentido, mas porque o cara faz música, então tem que... Não, a música tem que evangelizar. Se não ganhar para Jesus, muitas vezes não. Tem música que é bonita e que você ouve e chora e você é tocado por Deus, mas... Sim. Assim como, por exemplo, a graça comum, né, que é aquela graça que age em todos, faz com que a gente se emocione e até a gente chegue a pensar mais em Deus por causa de uma arte de um artista não cristão, uma música popular, por exemplo, né, um Ivan Lins, né, um Djavan. Quantas vezes, né, eu mesmo já fui tocado por belezas melódicas e até por letras mesmo, de pessoas, né, que pelo menos se dizem claramente não cristãs, assim, mas que trazem verdades, trazem uma beleza que você fica tocado com aquilo. Ou então você ouve a música e aquela música dá vontade de orar pela pessoa. Senhor, prepara e leva. Não deixa esse cara compor outra, não. Alcança esse queridão e leva, Jesus. Eu sei que o senhor está aqui. Olha, eu critico muito. Todo mundo sabe aí que assiste a gente. Mas eu nunca fiz essa oração, não, viu, cara? Eu vou te mostrar depois o se eu te pego. Olha, a Selma está dizendo que tem e-mails aí. O Renato de Belo Horizonte. Stênio e Selma, abraço para vocês. Saudade de vocês aqui na IPI de Belo Horizonte. Que Deus os abençoe. Excelente programa, estamos assistindo. Eu lembro de Dostoiévski, o Rembrandt mesmo, o Bach, e tantos outros que eram cristãos, né, e são excelentes na sua arte, né? Sim. Que não são lembrados por serem cristãos, né? São lembrados pela obra, sim, né, que fizeram. E maravilhosos. Sim, né? É verdade. Vamos tocar uma coisa bonita para encerrar, hein? Vamos sim. Toque uma das suas, amado. Daquelas que falam de chuva, de água, alguma coisa assim. ou fogo. Então vou tocar... Toca uma sua. Posso tocar Árvores? Claro. Não é minha? Inclusive semana passada eu ouvi os arranjos do disco Ecológico. Estão muito legais. Fala um pouco aí, o pessoal. Ervolini está não fazendo. Tá sabendo aí. Eu estou gravando um disco de conteúdo ecológico. Ainda não tem nome, eu preciso definir o nome. Mas em abril aí ele deve estar para sair. Também. Vou começar a gravar em março. Já é também uma maneira de responder à colocação do Guilherme, né? Exatamente. Ou seja, o artista cristão vai falar sobre a natureza, vai falar sobre as coisas que aí estão, como Jesus mesmo fez. Olhai os lírios do campo. O ar que respira sem dares por conta, os ramos que trago eu te ofereci, a fruta madura em tuas mãos de criança, lembranças da gente, tempo não levou, semente no cesto daqueles que implantam, tempero e perfume, sou bálsamo e cor. Eu sou testemunha de amores jurados, dos nomes de namorados gravados em mim. Sou eu que anuncio a chegada do vento, as pipas ligeiras correm para o céu. Coragem se prova subindo em meus galhos, do alto a paisagem é melhor de ver. E quem não falou uma prece de graça, na sombra aos meus pés no ardente calor, a minha aflorada, os ninhos, os cantos, de certo tornarão belos teus dias aqui. Preciso que alguma coisa vai me acontecer. Eu sei que tinha muita vida ainda pra viver. Sou presa fácil
do egoísmo de quem tudo quer. Queria seguir meu destino, que é morrer de pé. Sou berço, moinho, sou teto e lagar. Sou barco, sou ponte, piano e viola. Segura nas mãos de teus filhos agora e plante outra árvore no meu lugar. Sou berço, moinho, sou teto e lagar. Sou barco, sou ponte, piano e viola. Segura nas mãos de teus filhos agora e plante outra árvore no meu lugar.